Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, neste momento glorioso da Palavra de Deus. Uma mensagem poderosa, uma mensagem que há de levantar os que não sonham, ou ensinar como provocar Deus a sonhar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre digo que vivemos num mundo sem heróis. Não temos mais os heróis da fé, os heróis divinos. E por isso a Disney teve que criar os heróis, os super-heróis. Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, e por aí vai, Superman e tantas coisas, o Iron Man. As crianças, a minha geração, vem crescendo com os heróis fictícios, os heróis inimagináveis, os heróis que são lendas e mitos, que na verdade nunca foram heróis, são a imaginação do homem. E crianças crescem absorvendo esse heroísmo que na verdade é uma fantasia, que não constrói, não traz nenhum proveito e benefício aos que nele se asseguram. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e nós percebemos que quantos heróis, personagens bíblicos, tanto mulher quanto homem, matriarcas do heroísmo como Hulda, a grande profetisa do Primeiro Testamento, a maior profetisa do Primeiro Testamento, Débora, a maior guerreira do Primeiro Testamento, Esther, a maior resiliência, a maior mulher de perfil perseverante, determinada. Por que não falar não vou falar de Noemi, mas de Ruth, uma heroína da fé. Tomaram uma decisão no escuro, sem saber para onde ia, o que ele esperava, aceitou seguir a sua sogra Noemi. Por que não falar da mãe de Moisés, embora pouco citada, ter acreditado que o menino sobreviveria num balainho jogado no rio Nilo? Por que não citar homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Caleb, Josué, Elias, Eliseu, Amós, Zacarias, Amós, Malaquias? Por que não citaram Oséias, que venceu toda a discriminação, todo o vexame aparente de casar com a prostituta que o recusa a viver dos moldes da legitimidade e volta à sua promiscuidade? Foi herói ao aceitar de volta aquela mulher por vontade de Deus. Por que não citar Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sedraque, Misaque e Abednego, tantos heróis? Por que não citar Sansão? Homens que venceram porque foram realmente determinados a ser alguém. Por que esquecer de Jabes, os valentes de Davi, o próprio Davi? Por que esquecer Jonas, que abandonou a regra de filho e pai, não seguiu os conselhos pervertidos do pai e foi um herói ao colocar a sua cabeça em jogo para servir aquele que ele sabia que seria um rei, mesmo não tendo dinastia sobre a sua família, uma promessa dita no seu próprio coração, quando amou Davi como a si mesmo. Vivemos um tempo sem heróis, vivemos um tempo sem referências,
E é tão ruim isso, porque se formos para o Novo Testamento, meu Deus, não poderia esquecer jamais do apóstolo Paulo. Não poderia esquecer de heróis como Zaqueu. Venceu a multidão, pequenininho um homem, que se tornou grande aos olhos de Cristo. O seu tamanho cresceu aos olhos de Cristo. Por que não citar Madalena, uma ex-prostituta viciada no adultério, e deixa tudo para servir a Jesus, e ela é tão heroína que muitas pessoas, Da Vinci, esse maluco, esse endemoniado que já não está no nosso meio, está no inferno agora com certeza, fez um filme em que Madalena teve relações sexuais com Jesus. Porque como entender uma Maria Madalena que teve uma ascensão tão grande e desaparece após a cruz do Calvário? Por que será? Por que será após a ascensão de Cristo em Betânia, Maria Madalena desaparece? É uma heroína. Ela já tinha a suficiência tão grande de tudo que havia aprendido com Jesus. E para ela Jesus havia feito tudo que ela imerecidamente recebia, que ela resolve ir para o anonimato. Imagine Madalena nos tempos atuais, e Jesus vivesse nesses tempos, e Madalena fosse a sua primeira missionária mulher. Madalena fosse escolhida para pregar a sua ressurreição. Imagine que Madalena seria convidada para o Discovery Channel, History Channel. Madalena seria convidada pela CNN, pela Fox News, pela Globo. Madalena estaria, quem sabe, na New York Times, com uma grande coluna dedicando a ela a excelência do seu êxito. E o que Madalena faz? Ela desaparece. Ela não quer holofotes. Então, uma grande heroína para mim, uma das grandes heroínas da Bíblia, é Madalena. Porque ela tinha tudo para ser uma comandante, ter um exército de mulher. Não apenas líder do cerco de oração, como hoje criam, mas ela poderia ser a líder das mulheres, a referência de todas as mulheres, por ter recebido tanto e ter desaparecido de uma forma inexplicável. Para onde foi Madalena? Como eu gostaria de saber aonde Madalena terminou seus dias. Que coisa tremenda. Portanto, meus amados irmãos, nós vivemos essa geração sem heróis. E essa geração sem heróis é uma geração melancólica. É uma geração que nós temos mais heróis da desgraça, mais heróis do charlatanismo, mais heróis dos erros, dos desastres, das catástrofes, mais heróis das coisas corruptíveis, mais heróis das coisas supérfluas que passam nesse mundo e vai embora, do que heróis espiritualmente falando. Então essa mensagem que vou ministrar ao teu coração vai te ajudar muito. E o tema é: quando Deus sonha para os que deixam de sonhar, mas jamais esquece de buscar o como agradar a Deus para tornar um sonho realidade em sua vida. Esse é o tema da mensagem. Eu quero ler um texto para a sua vida, um texto que está em 2 Crônicas. Eu quero começar na história de Salomão, um homem que não sonhou, não sabia sonhar, mas havia um temor no seu coração, havia um sentimento pelo que seu pai havia dito para ele. Ele sabia que as coisas poderiam mudar na sua vida a qualquer momento, mas tinha critérios. E hoje, 90%, bem otimista, é mais, o número é mais, podia dizer 99,9%, dos chamados crentes ou cristãos, vivem como cauda e não como cabeça. A igreja evangélica não conseguiu prevalecer sobre as religiões, nem a católica e nem a islâmica.
Podem falar que temos muitos templos evangélicos espalhados no mundo inteiro, que a igreja evangélica cresceu, a marcha para Jesus, que na verdade não tem nada de marcha para Jesus, é a bagunça em nome de Jesus, que é uma pouca vergonha, é disputa de palanque, pastores brigam para estar em cima do trio elétrico, não sei como é que ainda não aconteceu um acidente, uns babaca desses não caiu lá de cima ainda, não sei como, porque eles ficam brigando para poder falar no microfone. Eu não sei o que a marcha de Jesus, para Jesus trouxe de benefício em algum lugar, porque o movimento de emoção é um carnaval revestido de cristianismo, é um carnaval, na verdade é um oba-oba, é um samba-samba, e canta rap, canta isso, canta aquilo, não tem unção nenhuma, é só disputa de talento. Então vamos ler o texto para os irmãos, tá bom? Que isso tenha já impulsionado você já está aí elétrico como eu assim, não tomei Red Bull, não senhor, não cheirei pó também, graças a Deus, não senhor, não tomei cachaça, graças a Deus, não senhor, não tomo, estou injetado na veia o sangue JC, e o Espírito do Senhor, a chama desse fogo, está aqui dentro de mim. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 1 a 12. Ainda vai ser muito forte, muito boa para a sua vida. É uma mensagem ensinando a você, quando Deus sonha para os que deixam de sonhar, porém, mesmo que deixam de sonhar, jamais esquecem de buscar como agradar a Deus. Aleluia. Eu posso ter esquecido de sonhar, eu posso não saber mais como sonhar e a minha vida está apática, mas uma coisa pode estar real na minha vida. O que é, pastor? Eu não esqueço de buscar todo dia a melhor maneira de agradar ao Senhor, de fazer o que é justo, de buscar a integridade, a fidelidade, trazendo a legitimidade de tudo concernente às Escrituras à minha vida. Então diz o texto a partir do versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 1, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor seu Deus era com ele, e o muito engrandeceu. Falou Salomão a todo Israel, aos capitões dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças da família. Foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus, que Kiriate Jearim, ao lugar que ele havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Senhor. Assim Salomão e a congregação o consultavam ali, e Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Você sabe que holocausto tem diferença de quando se fala em oferecer 1000 sacrifícios. Vamos chegar lá. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão a Deus: tu usastes, meu Senhor, de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor meu Deus, confirma-se a sua palavra dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este teu povo que é tão grande? Disse Deus a Salomão: visto que ouve
isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes a mim muitos anos de vida para você, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo com justiça, sobre o qual eu te constituí rei. Me pediste para ser um homem justo. Verso 12 termino. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nunca haverá depois de ti. Meu Deus. Leia o segundo texto. 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 2 a 3. Eu, Davi, vou pelo caminho, meu filho Salomão, o caminho de toda a terra. Mas peço-te, Salomão, meu filho, esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres, por onde quer que fores e andares. Aleluia. Meus amados irmãos, quero lhe ensinar. Aqueles que sonham, sonhar como devem sonhar um cristão. E aqueles que não sonham, como provocar o coração de Deus a sonhar por você e com você. E trazer à sua vida a grande diferença, fazendo de você alguém destaque desta terra. Sempre vou continuar citando a mensagem que preguei há pouco tempo, sobre os homens mais ricos de uma geração cristãos, que davam seus 20, 40, 30, 60, 90, 100% de tudo que ganhavam para Deus. Não eram dizimistas, ofertantes, eram as primícias de Deus. E se tornaram como John Rockefeller, o príncipe dos bilionários cristãos, deixando 737 bilhões de dólares em herança para uma geração posterior a ele. Imagine 737 bilhões de dólares, vezes 5,74, que é o dólar. Eu enviei dólar essa semana para algumas nações. Faça a conta. Quantos trilhões de dólares? O que dá isso em real? O que dá isso na moeda de hoje? Porque com 10 dólares em 1980 se comprava um pneu na América. Hoje se compra com 99, cento e poucos dólares um pneu mais simples no Walmart dos Estados Unidos. Mas era de 5 a 10 dólares. Um aluguel de um baita de um apartamento não passava-se de 200 dólares. Hoje, um apartamento simples é de 900 a 1.100 dólares. Nos Estados Unidos, numa cidade pequena, pacata. Então, imagine, na década de John Rockefeller, que morreu há pouco mais de 77 anos, 737 bilhões de dólares. Não é só multiplicar vezes 5,7 real. É no dinheiro de hoje, isso valia trilhões de dólares. Meu irmão, é maior do que a dívida toda dos Estados Unidos. Um cara só. Um cara só. Eu sei fazer conta, tá bom? Eu não sou Oswaldo de Souza, não. E nem tampouco fui formado numa faculdade de economia, mas eu tenho o Espírito Santo, eu ainda sei fazer conta. E você também, eu não vou subestimar você não, você sabe fazer conta. Leia a história de John Rockefeller. Aí você, só a dele, você lê o resto, não precisa ver minha mensagem não. Que está aí na internet para você ver não.
Está aí no Face, está aí no YouTube. Vê só a história de John Rockefeller e faz as contas dos dias de hoje. Quanto esse cara tinha? Porque esse cara ouviu o conselho de uma mãe, filho de um pai bêbado, um pai que batia na mãe, um pai que era um insubordinado, um irreverente a Deus, mas a mãe era uma cristã. E quando o John Rockefeller arrumou o seu primeiro emprego, ela deu um conselho: meu filho, mamãe só lhe pede uma coisa, aos 14 para 15 anos, dê o que é de Deus. Dê dízimo, dá o seu dízimo ao Senhor. E ele obedeceu mamãe. Que mamãe, quero encontrar. Meu Deus, são pessoas que eu gostaria de encontrar no milênio e reconhecer. A senhora é a mãe do John Rockefeller. A senhora foi aquela mulher que mudou a história de um homem e da história do empreendedorismo na Norte América. Foi a senhora. Porque na verdade não foi John Rockefeller. Sem a senhora ele não seria o John Rockefeller. O seu nome seria um nome dentre tantos outros. Por isso, meus amados irmãos, Salomão, no verso 1, fortaleceu-se no seu reino. Diz o texto que lemos. Pois Deus era com ele e muito engrandeceu. Salomão estava engrandecido, o reino crescia, mas Salomão se achava pequeno. Se achava ainda desqualificado. Olha que humildade. Puxa, se ele tivesse terminado da forma que começou. Por isso que ele tenta desesperadamente, no último livro dele, um homem que escreveu 3.000 provérbios e 1.005 canções, compôs músicas para o Senhor. No capítulo 12, versículo 1, no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 1, no capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver que ele quer estar falando como pregador, mas embora ele é rei. Porque ele começa rei, mas quer terminar como pregador. E eu digo sempre, hoje, começam mal como pregador, nunca nem sabe pregar, nunca pregaram porcaria nenhuma. Mas vamos dizer que começa como pregador, mas querem terminar como rei. Os donos querem ser vitalícios em tudo. E quando percebe que podem perder os seus tronos, vão enfiando os seus filhos e seus parentes. Tem igrejas que estão vivendo um absurdo tão grande, que se alguém se candidatar à política na igreja dele, é excluído, é discriminado e calado, porque os filhos do pseudo dono da igreja é que devem ter prioridade, os outros não podem. E um bando de marionetes tem que ficar dizendo, sim senhor, é uma pouca vergonha, eu estou por aqui, e doido para um homem desse me encarar. O Deus, eu estou sentindo Deus na minha vida, mas doido para um cara desse me encarar. Doido para um homem desse, um líder, um presidente desse me chamar no gabinete. Me chamar para conversar. Doido para me chamar numa CPI. Como eu tenho vontade. Sem baixar o nível, mas descer-lhe a borracha na Bíblia e deixar eles com a cara no saco. E eu sei por que não fizeram, porque sabe que vão botar a cara não só no saco, mas na lama. Vão ser desmoralizados, porque ainda tem profeta vivo nessa terra, ainda tem profetisas vivas que estão no anonimato, mas que Deus vai colocar na hora certa, no momento certo, para desbancar essa palhaçada, essa pouca vergonha, que tornou a igreja, a casa do Senhor, em covil de ladrões, tornou a casa de Deus, que deveria ser uma organização, essas pragas num caleiro, 1 Coríntios 14, 40, e tornar a igreja corporação, SA, empresas limitadas. Salomão se sente pequeno, desqualificado, mas percebe que ele fortaleceu, seu reino está crescendo, engrandeceu-se grandiosamente. E o que ele faz? Do verso 2 ao verso 6, ele pega o povo, todos os seus capitões, oficiais, sacerdotes, príncipes e levitas, aonde Moisés e Davi tinham participação na tenda e no altar da congregação, na arca da aliança.
pegam todos e dizem, vamos adorar o Senhor. Mas por quê? Para agradecer, vamos buscar a Deus direção. Nós engrandecemos muito, nós nos fortalecemos muito. E eu, como o vosso rei, eu sei que eu não tenho essa qualificação, isso vem de Deus. Vamos buscar do Senhor a direção. O nosso povo está crescendo, não é só numericamente não, nós estamos crescendo em poder. O nosso povo é falado no mundo inteiro, estamos prosperando. Megas empreendedores estão surgindo aqui em Israel. Então vamos adorar a Deus, vamos falar com Deus na tenda da congregação, aonde estará a arca da aliança que meu pai trouxe de volta. E vai aquela multidão, e a Bíblia diz que ele apresenta 1000 holocaustos. Lindo, quando nós damos valor, quando o valor da necessidade que eu tenho de ouvir a Deus me faz oferecer holocaustos, mais do que sacrifício. Você sabe que sacrifício podia ser oferecido através de dízimos, de ofertas, de animais degolados, derramar o seu sangue, mas o homem ainda era beneficiado pela carne do animal, muitas das vezes pelo pelo do animal, como o apóstolo Paulo, que antes de se converter no capítulo 9, era o maior industrial, maior fabricante de tendas. Isso vai continuar em Atos 18, verso 3, aqui nosso negócio é Bíblia. E Paulo tinha um colunho com os fariseus, por isso que nas festas do Pentecostes, festa das colheitas, os jubileus que aconteciam em Jerusalém, centenas de pessoas do mundo inteiro iriam lá para sacrificar, compravam os seus animais, os seus pombos, as suas rolinhas, para sacrificarem a Deus de Israel. E aquele pelo daqueles animais era vendido para Paulo com um preço lá embaixo. E Paulo enriquecia, era a corrupção já instaurada, não é de hoje, na política. Por isso Paulo tinha favorecimento dos sacerdotes. Matava, prendia, humilhava quem ele queria. Ele vai relatar isso em Atos capítulo 22, verso número 1 adiante. É só ler Bíblia. Como ele era cruel, como ele era terrível, como ele era um homem insano. E Deus vai dizer no capítulo 9 que ele vai aprender a padecer pelo nome de Cristo, por tudo que ele fez. Deus dará unção e poder em Paulo, mas as consequências ficará. Sofrerá muito, apanhará muito, mais do que todos. Está isso revelado em 2 Coríntios capítulo 11, versos 16 a 23. É só ler Bíblia. E vai morrer decapitado. Sofreu, mas foi salvo. Foi um grande homem após a sua conversão. Mas enfim, irmãos, o holocausto, o que era oferecido a Deus era queimado. 100% queimado, o homem não ficava com nada. O homem não beneficiava nem da cinza, a não ser para guardar em eiras e lagados, que aquilo era usado no momento da humilhação. Aquelas cinzas eram usadas como, está lá em Jó, quando ele está sendo penalizado, provado por Deus, ele joga a cinza sobre o corpo, não só para tirar a dor das suas chagas, mas em sinônimo de humilhação. Está também em Josué capítulo 7, quando ele perde para a nação de Ai, e joga cinza, todos eles cinza sobre o corpo, sinal de humilhação. Davi fez isso. Meus amados irmãos, é lindo quando eu sei a necessidade que eu tenho de ouvir a Deus num domingo como esse. Por isso que eu digo e falo isso para todos vocês, não importa quem gosta, quem não gosta. Eu dou 90% que eu ganho para Deus. Eu não sei quanto você dá na sua igreja, é problema seu e de Deus. Eu não sei se você faz conta do bruto e do líquido. Aí eu tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, devia ter pensado antes de fazer 4 filhos. E por causa de 4 filhos, hoje o seu filho, em vez de ser bênção, você coloca eles como maldição. E por isso você limita o que você dá a Deus. Deixa de ser sem vergonha.
Ah, pastor, hoje eu tenho contas para pagar, é problema seu. Ninguém mandou você ir para Casa Bahia, ninguém mandou você ir na agência de carro e comprar um carro sem antes pensar em Deus. Pensou primeiro em você como em Ageu. Primeiro pensou em cuidar da sua vida para depois cuidar da obra de Deus. É por isso que eu digo que 99% dos cristãos do mundo inteiro são miseráveis. São pobres, são ralé. Pobre em conhecimento, pobre em dinheiro, pobre em posição, pobre em educação, pobre em etiqueta, pobre em tudo. E dói mesmo, tem que doer. Porque se doendo já não muda o caráter, imagine se não doer. Imagine se eu pregar igual a maioria, esse evangelho light, esse evangelho podre. Esse evangelho que em vez de fortalecer os pobres a crescer, fortalecer os justos que pararam de pecar a crer nos sonhos, fortalece os vagabundos, pilantras, fortalece os que só pensam em dinheiro. Por isso que os testemunhos da televisão é milagres, não é transformação de vida, é transformação de bem social, de status social, ao invés de ser testemunho de transformação de caráter. O cara fica na igreja dando dinheiro o resto da vida, nunca transforma o caráter dele. Casamento de fachada. Os filhos todos são doutores, nenhum deles tem vocação para ser espirituais. É essa a igreja do século 21. E é muito simples, quando nós, privilegiados por uma dinastia, aparentemente mostramos uma espiritualidade, porque com dinheiro, fama e posição é fácil dizer que amamos a Cristo. Meus amados irmãos, se você tem desejo de ouvir a Cristo, eu dou sempre o exemplo da dona Márcia, que essa bate qualquer um. Não tem um culto que essa mulher. Eu não sei se você faz isso na sua igreja. Eu não sei. Mas a dona Márcia não tem um culto hoje cedo, cedinho. Eu estava orando cedinho. Ela sai da casa dela, vai num banco. Não é nem por aplicativo, tadinha. Ela vai no banco Bradesco. Vai lá e bota o seu envelopinho lá, 20 reais. Às vezes ela fala, no dia de jejum, 20 por dízimo, 20 pelo culto, 30 pelo jejum e etc. Para mim é como se todo culto fosse a melhor oferta. É da dona Márcia. Exemplo. Se toda a igreja tivesse dona Márcia, a irmã Márcia, desculpa, porque dona é uma maneira que conduzia as pessoas na escravidão. Irmã Márcia, uma senhora que não é uma criança, quase 40 anos de uma igreja, aprendeu aqui nesse ministério, debaixo de sarrafo, de cajado e vara, pá, pá, pá. Ficou de bico algumas vezes, mandei ela plantar batata. Mas voltou e é fiel a Deus. 20 reais. 20 reais não é porque ela só tem 20, não é porque ela é miserável, não. É o melhor que ela tem. Ela não mede esforços para honrar. Todo mês ela disse, esse aí é meu dinheiro pela criança que eu adotei lá na África e na Índia. Todo mês ela bota. Isso chama-se sacrifício, holocausto. Ela não está esperando o retorno, senão ela já tinha me cobrado, pastor, por que eu não fico rica? Pastor, por que eu ainda não comprei um carro zero? Uma mulher dessa, se não for para o céu, eu sou o capeta, eu sou o líder do inferno. Caráter é o que eu peço à minha filha, porque eu tenho compromisso com a minha filha, o resto eu posso chamar de filho, um monte de gente, mas é problema de cada um. Mas a minha filha são das minhas entranhas. E eu sei que eu posso falar e ela vai cumprir. Mas se os outros vão cumprir, eu não sei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Se a dona Márcia pode ir, todos deveriam ir. Todos deveriam ir. Porque por aplicativo é fácil você por aplicativo aqui, ó. Que não tem nada de errado. Eu estou enaltecendo uma pessoa, eu não estou aqui enaltecendo, porque o cara deu 1 milhão. Eu não estou enaltecendo porque eu tenho gente aqui que está me ouvindo, que dá 20 mil de oferta. Dá 30 mil de oferta, deu 50 mil de oferta no final do ano. E eu não estou falando o nome deles. Sinal de que eu não faço nepotismo nem proselitismo, que eu não sou político, que eu honro
os de baixo. Eu sei honrar, dar valor às pessoas pobres. Pode ser pobre de dinheiro, mas elas estão inseridas em Provérbios 13:7. Muitos se dizendo ricos são pobres, e outros se dizendo pobres, na verdade, são ricos. Tiago 1:10. O rico se vangloria na sua alta insignificância, e o pobre na sua alta importância. Glórias ao Senhor. Gostamos de Bíblia. Então, meus amados irmãos, quando nós temos desejo e necessidade de ouvir a Deus, nós damos o nosso melhor, nós sacrificamos, nós nos entregamos, nós fazemos o melhor. Eu gostaria de ter passeado, estou com meu genro aqui, passeado, dando uma volta à noite, ou dar uma distraída no shopping. Mas eu tinha assumido o compromisso de ir num salãozinho bem pequenininho, que nunca deu R$1. E quando estive lá para cortar cabelo ou fazer a unha, tinha que pagar. Mas eu fiz o compromisso de orar, porque ela disse que depois que eu orei lá, a vida dela mudou. Não sei se é espírita, se é católica, crente não é. Mas eu fui lá orar. Tinha um compromisso de à noite ir lá orar no salão dela, por ela. É assim, meus amados irmãos. Eu tenho sede de ouvir a Deus. É por isso que os meus cultos têm esboço. É por isso que os meus cultos eu tenho horas de leitura bíblica. Porque Bíblia eu conheço. Mas a revelação diária eu não conheço. Porque todo dia a palavra se renova. E eu dependo de Deus. Porque eu não sou pregador. O dia que eu for pregador, o Espírito Santo precisa mais me usar. Eu nem preciso dele. E nunca serei pregador. Porque sempre vou querer ser dependente do Espírito Santo do Senhor. Salomão tem necessidade de ouvir a Deus. Então o que é que ele faz? Ele pega o seu sacrifício e oferece como holocausto a Deus. Deus na mesma noite, diz o texto, maravilha quando Deus recebe o teu holocausto. Maravilha quando Deus recebe a tua oferta, né? Maravilha quando Deus recebe o teu dízimo. Maravilha quando Deus recebe o jejum, que eu ensino sempre aqui, os cabeça dura não aprendem a maioria. Faça o jejum que Deus recebe. Agora, até melhorou um pouquinho. Agora eu recebo pelo número do WhatsApp que está aí no Facebook e no Instagram, a Fátima manda, olha, fulano, os nomes das pessoas, depois estou 20, depois estou R$40. Não é o valor, irmão, não é valor de dinheiro. É fazer o jejum que Deus recebe. Jejum sem oferta não é jejum. Jejum sem tirar o tempo para Deus não é jejum. Jejum sem desligar do pecado não é jejum. Aí eu desligo do pecado, eu me separo o dia inteiro, mas é miserável. Porque está sempre preocupado com o pão, com o leite das crianças, com as frutas, com a comida, com o aluguel, e não dar a Deus o que deve dar a Deus. Então a vida é uma desgraça. Pode viver o melhor desta vida, pode ter o melhor carro, pode ter a melhor empresa, isso não me interessa. O que interessa é que você vai morrer e vai para o inferno. Porque no Salmo 95, 10, 11, você conhece, não conhece, só lê a Bíblia. Deus esteve com o povo hebreus durante 40 anos no deserto e os prosperou. Está lá, é só você ler Deuteronômio agora 8, verso 17. Aqui é Bíblia. Deus prosperou e os enriqueceu, mas disse, eu prometo que nenhum deles vão entrar no meu descanso. Morreram tudo no deserto. Então não importa. Se você diz para mim que jejua e que ora, que a sua vida financeira está bem, que o seu casamento é maravilha, não importa, isso não quer dizer que você está selecionado, você está carimbado e marcado para ir para a eternidade. Isso não interessa. Porque ímpio prospera, ateu prospera, Satanás dá dinheiro para prosperar os ímpios, adúltero prospera, promíscuo prospera, estrupador prospera, traficante prospera, político ladrão prospera. Deus na mesma noite recebe o holocausto daquele homem. E principalmente o que está no teu coração. Dar a Deus o que de fato Deus merece. Mas se você não sabe honrar um homem que te prega na sua igreja, ou eu que prego o evangelho para você, se você não honra o homem que você vê, imagine querer honrar a Deus que você nunca viu. Tem gente, pastor, que fica aí, que maravilha, homem de Deus. Mas são esses pastores que estão aí, que nunca deram R$1 para o ministério, sabia? Tem muitos aí.
Pastor e pseudas pastores. Maravilha. Mas não dão R$1 essas pragas. Ah, não, eu dou, é porque eu não me mostro, não me mostro. Para com isso, vai contar história para carochinha, pô. Vai contar história para cigana, meu irmão. Então não estou aqui atrás de agradar ninguém. Repito, é um favor que faça, me odiar. Me odia para você alimentar o exército capeta que está precisando de mais gente lá. Porque se eu vos fiz inimigo, Gálatas 4,17, porque preguei a verdade, aqui é Bíblia, vai ler Bíblia. Se eu por acaso vos fiz inimigo porque preguei a verdade, foi isso que Paulo disse à igreja de Gálatas. Porque começa no capítulo 1, dando a surra na igreja de Gálatas. Aí no capítulo 4 ele diz assim, ó, por acaso, eu sou inimigo de vocês. Vocês estão me olhando como inimigo porque eu preguei a verdade. Então tá cheio de gente que ficou meu inimigo porque eu preguei a verdade. E eu não estou nem aí. É melhor ser teu inimigo porque preguei a verdade do que ser teu amigo por pregar as mentiras para massagear teu ego. Meus amados irmãos, Deus aparece e Salomão tem o privilégio de pedir a Deus o que desejas. Ele não tem sonhos. Ele não tem sonhos. O que ele quer é sabedoria. Ele quer conhecimento. Ele disse, Deus, me dê sabedoria e conhecimento. Como é que eu posso governar sobre esse povo? Mas por quê? Porque ele estava crescendo muito. E as pessoas, quando crescem muito, elas querem crescer mais. Elas querem manter o que ganharam. Elas se tornam soberbas, dentro da igreja. Muda as amizades. Muda tudo. As amizades não são mais a mesma. No aniversário do filho, já não vai mais os pobrinhos do pé rachado, não. Agora vai convidar o pastor, vai convidar aquele empresário. E o empresário vai, agora ele vai. Ele não era seu amigo, agora ele é. Porque agora você dirige o Land Rover, agora você dirige uma BMW X6, agora você tem uma Porsche, agora você tem Mercedes. Agora ele vai, agora você tem Jaguar, agora ele vai. Agora você mora numa mega casa, agora ele vai. Opa, ele vai. Ele sabe que agora não é coxinha dormida que você vai servir. Agora ele sabe que não é empadinha fria. Não é palito enfiada no salame, no queijo e na azeitona. Aquele negócio horrível no vinagre. Ele sabe, não. Ele sabe que é coxinha com catupiry, com camarão. Ele sabe que os canapés é de melhor. Coquetel de fruta, vai ter até um coquetel com um álcoolzinho lá. Ele sabe, ele vai. Salomão engrandeceu. Mas ele disse, me falta sabedoria e conhecimento. Porque eu não quero me perder na grandeza. Eu não quero perder na riqueza. Eu não quero me perder no status que eu alcancei. Conhecimento, meu irmão e minha irmã, é a matéria-prima da sabedoria. O que adianta ter sabedoria se eu não tenho conhecimento? O que adianta eu ter cimento se eu não tenho areia e água? Sem sabedoria, o homem usa o conhecimento para destruição, a religião. Sem conhecimento, o homem usa a sabedoria para a visão terrena. Crescer, ter e desaparecer. Olha que paradoxo. Se você não tiver sabedoria e conhecimento junto, eu só tenho sabedoria, você não tem nada que fazer com ela, porque você não tem conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas você não sabe lidar com o conhecimento. Então a sua sabedoria só vai te fazer besteira. Ou vai ser inútil, vai ter que guardar na gaveta. Então sem sabedoria, o homem usa o conhecimento para a sua destruição. Então sem sabedoria, o conhecimento vira religião. É a teologia. É os mestrados, é os doutorados. Sabe muito contar história. Preposições gramaticais. Porque no grego diz isso, porque no hebraico diz isso, porque não é... vai plantar batata, meu irmão. Se o grego que você está dizendo e o hebraico que você está dizendo está trazendo transformação à minha vida, ou me confrontando, continue a dizer para mim o que significa no grego, no aramaico, no latim. Aleluia! Mas só para você aparecer, para me dizer, uau, você viu o pregador?
O cara é letrado, o cara é intelectual. Uau, você viu o pregador, como ele... Puxa, como é que ele é culto, as nomenclaturas dele, como ele abre a boca, ele fala perfeitamente. Só falta ir para o Supremo Tribunal Federal, fazer mais um na corte dos burros, só falta ir lá. E sem conhecimento, a sabedoria que eu tenho, o que ela faz? Me dá escolhas podres. Eu cresço, começo a ter, mas esqueço que um dia vou desaparecer. Verso 11, vem então a mostra. Como fazer Deus sonhar para mim? Agora eu vou te ensinar como Deus, se você não é alguém que sonha, divinamente falando, como provocar Deus a partir de hoje a sonhar por você e com você, te revelar sonhos. Tremendo. Sonho que tornarão visão, porque sonho sem visão é sonho que não acontece, é apenas um sonho, que alguém vai viver esse sonho e não é você como Daniel. Eu quero um sonho com visão. Visão com sonho, porque visão sem sonho fica na gaveta visão. Aí Joel vai revelar isso no capítulo 2, 28 adiante. Os velhos terão sonhos e os novos terão visões. Porque jovem tem muito sonho, mas sonho igual louco. Aí sem visão, os sonhos tomam muitas decisões erradas. E os velhos? Começam a ter muita visão, mas não tem mais sonho. Então a visão dele fica só contando o caso, tem que botar tudo na gaveta, porque não vai acontecer. Então tem que ter sonho e visão. Então o Senhor disse a Salomão, eu vou lhe dar, olha a cronologia, olha a prioridade de Deus, olha a escala do sonho de Deus. Eu vou te dar primeiro sabedoria, vou te dar conhecimento, sim senhor, vou te dar riquezas, vou te dar bens e vou te dar honra. Mas riquezas e bens não é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa, parece. Não, riquezas e bens não é a mesma coisa não, meu senhor e minha senhora. Eu vou provar aqui, é Bíblia. Calma aí. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria primeiro, conhecimento depois. Digo, conhecimento sem sabedoria torna o homem orgulhoso. Sou cheio do conhecimento, homem de informações. Quer conselho, busque em mim. Eu tenho conhecimento. Aí confunde conhecimento com sabedoria. Então, homem, uma pessoa cheia de conhecimento, torna a pessoa orgulhosa, prepotente, altivo, presunçoso, insano. Faz a pessoa se sentir o maior, último gás da coca, o dono da verdade absoluta, porque ele não tem sabedoria. A sabedoria é que faz com que o conhecimento não se torne uma coroa em mim. Tem que misturar. Pega a sabedoria, mistura com conhecimento, porque nenhum dos dois pode ser coroa. A coroa é a dependência de Deus, é a humildade ante Deus, é a justiça diante de Deus, é a simplicidade diante de Deus. Então, na escala de Deus, as prioridades têm coerência. Então, ele dá a primeira coisa, a sabedoria. Saber lidar, desenvolver com humildade tudo o que lhe é confiado. Sabedoria. Sabedoria te dará a opção de fazer ótimas escolhas, porque você terá em segundo plano conhecimento. Conhecimento me traz convicção nas minhas escolhas, porque as minhas escolhas não podem ser aleatórias, não podem ser no vazio, elas têm que ser em cima de conhecimento. Um doutor não receita por sabedoria. A sabedoria do doutor para te receitar o melhor remédio é pelo conhecimento da ciência que ele tem. Porque o doutor, o mesmo problema que você tem e o outro tem, o remédio para você pode não fazer o mesmo efeito para o outro. Então, tem remédios
na sua diversificação para o mesmo problema físico, que é bom para um e não é bom para outro, mas tem tanto para um quanto para outro. Então eu preciso de sabedoria para fazer as escolhas baseado no conhecimento, que é a convicção. Porque com conhecimento você tem convicção, você tem destreza em todo o assunto. Conhecer primariamente, de uma forma poderosa, a vontade de Deus. Em tudo na vida você precisa de conhecimento. Pregar a Bíblia tem que ter conhecimento. A sabedoria para você não ensoberbecer sobre o conhecimento. Sabedoria para você pregar o conhecimento de forma correta. Eu sou professor, exemplo, de engenharia. Tenho conhecimento. Mas se eu não tiver sabedoria, eu vou pegar os alunos que formaram no Enem e, em vez de no primeiro período dar para eles a matéria do primeiro período, eu vou enfiar neles no primeiro período a matéria do quinto período. Então eu tenho conhecimento, mas não tenho sabedoria. Eu ensinei o certo no momento errado. Hello, passa a régua. Simples assim. Então, Deus vai dar a ele um homem que não sonha. Ele só quer, presta atenção, sabedoria e conhecimento. Ele quer ser justo, ele quer ser um bom governo. Mas ele não está pedindo riqueza, ele não está sonhando em ser o melhor homem do mundo, porque ele sabe que aquilo não provém dele. Por isso ele oferece o holocausto, ele quer ouvir de Deus, ele tem convicção que lhe falta sabedoria e conhecimento. Ele tem convicção de que aquilo que aconteceu na vida dele é um milagre, é uma maravilha de Deus. E quantas pessoas começam pequenininha, e daqui a pouco o nariz já está em pé, com meia dúzia de lata velha, com meia dúzia de dinheirinho no banco, uma casinha velha, um burrozinho ali no pasto, um sítiozinho cheio de carrapato, uma fazenda cheia de boizinho, cheio de berne, já está achando que é o dono da cocada preta, um aviãozinho que vai cair daqui a pouco. Então Deus começa a sonhar para Salomão. E Deus, nesta tarde, manda lhe dizer, ele quer sonhar por você e com você. Ele quer te dar sabedoria. Ele quer te dar conhecimento. E a terceira coisa, sonho vai engrandecendo. Recebeu sabedoria, Salomão? Sim, senhor, gostei. Conhecimento, amei demais, mas tem gente que sabedoria e conhecimento não é suficiente. Eu vejo tanta gente na portaria, às vezes, da igreja, tanta gente simples, mas com tanta sabedoria e conhecimento. Não tem riqueza financeira, não tem bens e nem honra, mas tem sabedoria. Foi o guarda da segunda guarda, do segundo quartel, distante do palácio de Nabucodonosor, que sabia que existia no meio dos cativos do povo de Deus um homem chamado Daniel. O guarda da segunda guarda não tinha riqueza, não tinha honra, não tinha bens, mas tinha sabedoria e conhecimento. Conhecimento, porque ele sabia o que Daniel sabia. Daniel era um cara muito sábio. Daniel tem muito conhecimento. E sábio, porque ele soube dizer, manda dizer ao rei Nabucodonosor, que eu conheço o cara, que o cara vai resolver. Não foi Daniel que revelou os sonhos de Nabucodonosor. Não foi Daniel que mudou e prosperou e fez Babilônia ser um lugar rico e próspero, como nunca, entre várias nações. Então, muita gente não se contenta porque não sabe discernir o que é sabedoria e conhecimento de Deus. Aí ficam blasfemando, murmurando, reclama todo dia da vida. Aí você não pode passar por terceiro, riqueza, bens e honra, porque você não honrou a prioridade de todo o sonho de Deus na vida nossa, é conhecimento e sabedoria. A sabedoria é mais valiosa que todos os rubis. Começa a ler a partir do capítulo 3 de Provérbios e vai ler na seguinte. 4, 5, 6 e 7, você vai ver o que é sabedoria. Vai te dar uma aula. Você vai dizer, meu Deus, a Bíblia diz que quem encontra sabedoria vai e vende tudo que tem para adquiri-la.
Ah, não quero sabedoria não, quero é dinheiro. Quero sabedoria não, quero é mulher bonita. Quero sabedoria não, quero é homem bonito. Quero sabedoria não, quero é boa casa. Quero sabedoria não, eu quero é sobre água fresca. Eu quero é grana. Aí Deus, sabedoria, conhecimento. Aí Deus agora, a terceira bênção do sonho de Deus, a riqueza. Mas ele dá bens. E qual a diferença do bens para riquezas? Bens é bens duráveis. Bens é riquezas de posse. Bens visíveis. Mas e riqueza, pastor? Riqueza, caráter, honestidade, lealdade, integridade, ser uma pessoa justa, educação, como tinha Daniel no capítulo 1, por isso foi um dos motivos de ser escolhido por Nabucodonosor. Humildade, simplicidade, fruto do Espírito, ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa determinada, cheia de coragem, fé, ousadia, sem mácula, uma pessoa ilibada. Isso é riqueza. O que adianta é eu ter bens duráveis, carro, casa, dinheiro, posição, mas não ter riquezas. Aí Jesus vai revelar em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele tem. Aleluia. Resposta bíblica. Meu Deus, pastor, que lindo. É lindo mesmo. Se você não ler a Bíblia toda, que eu digo, se a sua igreja, seu pastor, não for chamado para ser pastor, molhar a cabeça dele, você vai ficar ouvindo, lhe encher linguiça, vai achar que tu é crente, mas não sabe nada. Por isso que eu oriento a minha filha, oriento o André, que eu chamo de filho genro. Olha, meu filho, procura igreja, Felipe, eu chamo de filho, Lília, procura, se eu morrer hoje, procura igreja que prega a palavra. Se não achar, pega todas as 3.000 mensagens que tem aí e começa a ouvir tudo de novo. Ou começa a ser pregador, pede a Deus para você ser pregador. Porque eu ouvi esses caras hoje, alguém me perguntou, nessa semana, sexta-feira me perguntaram, pastor Pablo, qual a referência que o senhor tem de pastor? Eu disse, nenhuma. Já tive, mas não tenho. Para me ouvir eu não aguento, eu não tolero. Sou arrogante, pastor. Bom, esse é o direito que você tem. Mas tem pastor bom? Lógico que tem, mas eu preciso parar para ouvi-lo, eu não parei, tá certo? Então eu não estou generalizando, é porque eu não parei para ouvir, porque os que eu parei para ouvir não tem nada para me acrescentar. Falaram nada com nada. Mas eu sei que tem muita gente boa. Eu sei que tem. Mas, pensando assim, rapidamente, quem eu ouviria por horas e horas? Meu Deus do céu. Só se fosse com cobertor e edredom. E o ar-condicionado ligado, tivesse calor para me dormir. Então, Deus dá para ele sabedoria, conhecimento, riqueza, bens e dá honra. A honra é o último sonho de Deus. Porque a honra agora é dada quando você já está maduro para lidar com todos os sonhos que Deus realizou na tua vida e principalmente saber lidar com a honra. Porque a honra as pessoas começam a te reconhecer. Homens podem te querer lisonjear. Aí você passa a viver o que eu disse, de bajulação. Você precisa ser massageado o seu ego. Então, se você sabe lidar com a sabedoria, com o conhecimento, com a riqueza, com os bens, então você recebe honras. Foi a última na prioridade da escala de Deus, o sonho de Deus para Salomão. E eu quero proferir sobre a sua vida o que Deus me dirige a profetizar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Sabedoria.
para você com sabedoria fazer escolhas assertivas. Conhecimento, para que as suas escolhas na sabedoria sejam por convicções de conhecimento, não apenas informações, ilações, que não tem fundamento, não tem fonte. Profetizo sobre a sua vida, se você quer riquezas, que é esse caráter, a integridade, a justiça, a educação, a humildade, a simplicidade, o fruto do Espírito, a disciplina, a organização, a determinação, a fé, a coragem, a ousadia, as riquezas. Valorizar o reino de Deus, a palavra do Senhor, riquezas. O amor ao próximo, riquezas. Amor a si mesmo, que aí você não vai permitir que a sua vida cometa pecados para ir para o inferno. São riquezas. Eu profetizo sobre a sua vida bens. Bens que te tragam dignidade, um carro que te dê melhor conforto. Não soberba. Carro não é luxo, hoje é necessidade. Um bom celular, uma boa casa para morar, ainda que seja de aluguel, não tem problema não. Te dê bens para você, materiais, dinheiro para você poder ofertar na obra missionária com força, para você poder ser a descendência dos Rockefeller da vida. Dinheiro não traz felicidade, mas tira o estresse e honra o nome de Deus, porque com dinheiro nós honramos os pobres. Com dinheiro nós honramos a viúva e os órfãos. Lembra, nunca esqueça de Deuteronômio 24:17, tá? Nunca esqueça. Deus disse, olha, vai dar muita fartura. Vocês vão colher muito. Vão ficar muito prósperos. E aí, Deus? A prosperidade. Vocês não podem esquecer do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro. Está escrito na Bíblia, tá, meu senhor e minha senhora? Eu não estou fazendo apologia, a teologia da prosperidade, que eu bato nisso. Mas a prosperidade é uma promessa de Deus. Salmo 112, 1-3. Aquele que teme a mim, obedece a minha palavra, eu darei prosperidade e riqueza. Quer dizer, é bens e riquezas. Riqueza é uma coisa, bens é outra. Lembra que nós lemos Deuteronômio 18:17? Eu fui o Deus que os enriqueci, os prosperei em tudo. Olha aí. Então não foi o capeta que é dono da prosperidade. A prosperidade é coisa do diabo, está escrito na Bíblia. E aí Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo de número 9, verso de número 10 e 11, Deus é poderoso para fazer multiplicar e fazer você prosperar em tudo sobre a semente que Ele te deu e você semeou. Hello, é Bíblia, passa a régua. Quer ser pobre, miserável, quer ficar devendo? Esse é um direito seu, é um problema seu. Mas não esqueça que Provérbios 22:1 diz que o seu nome limpo vale mais que todo o tesouro do mundo. Então, meus amados irmãos, estou terminando. Salomão não sonhava. Tanto é que 1 Reis, capítulo 1, verso 1 ao 5, quem reinava, quem tinha sentado no trono era Adonias, o filho de Davi com outra mulher. Mas a promessa de Deus para Davi era que Salomão seria aquele que seria descendência no seu trono. Mas Salomão temia Deus. Por que ele temia Deus? Por aquilo que eu li em 1 Reis, você lembra? Capítulo 2, verso 2 e 3, quando Davi disse, olha, esforça-te e ser bom homem, guarda as ordenanças do Senhor, meu filho, para andares nos seus mandamentos e caminhos, para guardares todos os seus estatutos e preceitos, guardar os seus juízos, guardar o testemunho, meu filho, de Deus, porque está escrito na lei de Moisés. Não esqueça, meu filho, aí tu prosperará em tudo o que fizeres e por onde botares os seus pés. Lembra? Então Salomão não tinha sonho, mas tinha temor. Aí Deus disse, então eu vou sonhar por ele. Jabes custou a sonhar, 1 Crônicas 4, mas sonhou com senso de justiça, porque no verso 10 ele disse, Deus, não me deixa cair no mal, não me deixa viver o mal, não me deixa viver em pecado. Então Deus sonha para Jabes, e Jabes se torna o mais ilustre de todos os seus irmãos, numa cronologia de 500 homens.
É só começar a ler o capítulo 1 até o 4, aí você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Mefibosete nunca sonhou, mas Deus sonhou por ele, por causa de um homem chamado Jonas, que havia deixado um legado, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Mefibosete era um menino que com 5 anos fica coxo dos 2 pés, porque a serva do teu pai Jonas corre quando os filisteus estão atacando o povo de Deus, e ela foge com aquela criança e cai por cima dele, e ele fica aleijado, quebra os pés, e 52 anos morando em Lodebar. Não tinha sonho, mas por causa da aliança de Davi com Jonas, Deus sonhou por ele, e ele foi morar agora em Jerusalém, e comeu o resto da vida na mesa do rei. Gideão, além de não sonhar, já havia acostumado a sofrer. Juízes capítulo 6, versículo de número 1 a 18. Mas Deus sonhou por ele, porque ele era muito humilde. Eu sou o menor da minha família é a mais pobre. Havia riqueza no coração de Gideão, Deus sonhou por ele. E foi ele que livrou o povo de Deus dos medianitas. E o povo voltou a se alegrar de novo. Josué já havia acostumado a ser o segundo, nunca sonhou Josué. Mas Deus sonha por ele e com ele. Números 27, verso 18 a 23, Deuteronômio 3, verso 28. E Deus manda a Josué, tira do espírito que está sobre você e coloca sobre Josué, porque esse Josué será aquele que eu escolhi para fazer entrar e sair. É esse que vai levar o meu povo à terra prometida, é ele que vai vencer os inimigos, Moisés. Ele nunca sonhou, ele nunca desejou, mas eu sonho com ele, porque sempre esteve à porta da sua tenda. Ele sempre temeu a mim, mesmo sem me conhecer, porque ele sempre viu você como o espelho, a referência dele, como um homem que temia a mim, Moisés. Aí Josué capítulo 1, verso 1 a 9. Moisés, Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ser forte, corajoso, não temas. Medite na minha palavra de noite, eu sou contigo. Seus inimigos não prevalecerão contra ti. Deus sonhou por ele e mudou a história dos hebreus através dele. Amós nunca sonhou, até não tinha motivo para sonhar, não era filho de profeta, ele disse lá em Amós, no capítulo 7, versículo 14 e 15, vivia apático, vivia uma vida pacata em meio a uma geração pecadora, destinada à decadência. Mas ele disse, eu não era profeta nem filho de profeta, mas Deus me chamou de trás de uma boiada para profetizar sobre Israel. Eita glória! Estava pronto para Deus sonhar por ele. Maravilha! Quando não há arrogância, síndrome do poder, como não havia em Amós, Deus sonha por você e para você. Maria jamais sonhou em ser mãe de alguém como Jesus, mas ela era pura, guardou sua virgindade, então Deus sonhou por ela e coloca nela o seu filho através do Espírito Santo. José, o pai trasto de Jesus, jamais sonhou que pudesse ser pai, mesmo indiretamente, do próprio Deus. O pai do próprio Deus, porque Filipenses 2, 6 adiante, Jesus sendo Deus, não usurpou ser Deus. João 10, 30, eu e o pai somos o Deus. José é um carpinteiro pobre, foi pai de Deus aqui na terra. Deus sonhou por ele, muito simples, muito pobre. Olha, José, você não vai ser dono de Jerusalém, sua carpintaria não vai estar na Forbes e nem no Guinness, mas vão lembrar do José, porque diziam durante toda a caminhada de Jesus, não é este filho de José o carpinteiro? Maravilha! Madalena, uma prostituta, nunca sonhou, desprezada, mas Deus sonha por ela
e se torna a primeira pregadora do avivamento, da ressurreição de Cristo. A primeira a ver Jesus após a sua morte. E como eu disse no início da pregação, ela desaparece. Ela não quer holofotes. Ela não precisa que mais ninguém entreviste ela, aplauda ela, faça uma estátua dela. Ela some. Meu Deus, que coisa linda. Aonde foi parar Madalena? Com certeza em algum lugar que ninguém nunca pregou. Madalena foi para lá pregar a palavra. O sonho de Jesus continuava nela. A samaritana de João capítulo 4 nunca sonhou. E se sonhou, seus sonhos nunca se tornaram coisas boas. Já estava no 6º marido. O 6º homem, né? E Jesus disse, esse que você está, já casaste 5 vezes, e esse que você está não é teu marido. Mas Jesus sonha para ela. E ela agora vai ganhar toda a Samaria para o Senhor. Uma mulher sofrida, mas que soube reconhecer e discernir a voz do profeta. Esse cara é profeta. E ela correu para a cidade. Olha, o profeta ao quem nos pregou os antepassados está vivo. É Jesus de Nazaré. Vamos lá. Você pode ser uma prostituta ainda. Uma adulta. Cheia de dívidas. Um nome sujo. Excluído da igreja. Tudo pode ter dado errado na tua vida até aqui. O seu casamento, os seus filhos. Você não sabe nem quem é seu pai, nem conheceu sua mãe. Mas se você reconhece a voz do profeta Jesus, pelo Espírito Santo nesta tarde, Deus começa a sonhar por você e com você. E esta tarde, Ele quer entregar sabedoria, conhecimento, riquezas, bens e honras. Os hebreus preferiram o pesadelo do que sonhar. O final foi 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 5, seus corpos estirados no deserto. Termino querendo orar por você. Quer aprender a crer que Deus sonha por você? Você quer aprender a crer que Deus sonha por você, quer sonhar por você e com você? Só tenho um conselho. João 15:7. Meu único conselho. Se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerem em mim, tudo o que pedires em meu nome, eu vos farei. Deixa o Espírito Santo entrar. Porque Joel 2:28 diz, depois que o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne, sobre todo o nosso eu, teremos sonhos e visões. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E vamos orar ao Senhor. Aleluias.
Do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord the light within us? Is it good that we remind ourselves of Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, He is taken root in the Lamb who died to ransom the slave. Is He worthy? Is He worthy of all blessing, honor, and glory? Quero orar por você. Senhor, meu Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Obrigado por saber que Tu sonhas comigo e por mim. Que haja temor em meu coração, em nosso coração, como havia no de Salomão, no início da sua jornada. Que nosso maior sonho é obter sabedoria e conhecimento. É buscar o reino e a justiça. Salomão queria reinar com justiça. E Senhor acrescentou as demais coisas: riquezas, bens e honra. Eu abençoo aos desonrados que recebam honra, aos sem riquezas que recebam as riquezas de uma personalidade de caráter, aos que não têm bens, que o Senhor derrame bens para que dê dignidade, aos que não têm sabedoria que recebam, aos que não têm conhecimento que recebam, porque a conhecimento dará convicção para que a sabedoria faça as escolhas assertivas. Eu abençoo, meu Deus, crianças, jovens, adolescentes, adultos, anciãos, idosos, pastores, pastoras, líderes, desviados, enviados. Eu abençoo a todos com educação de gênero sexual errada, quem sabe estão aí. Eu abençoo a todos com esta palavra, que possam receber do Senhor o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos traz a riqueza espiritual, o Espírito Santo que nos traz a regeneração, o Espírito Santo que nos traz sabedoria e conhecimento, o Espírito Santo que nos dá direção para sabermos distinguir bens de sobrevivência e bens da soberba. Ajuda, meu Deus, a termos, Senhor, do Espírito Santo, bens, riquezas, essas riquezas, meu Deus, que vêm de dentro de nós. Pessoas ricas, de personalidade, pessoas exemplos de caráter, de humildade, simplicidade, determinadas, corajosas, ousadas, cheias de fé, educadas, pessoas que sabem tratar as pessoas, pessoas que sabem amar o próximo. Que o Espírito Santo nos traga a honra que seja aquela
que cabe a nós. Honra que não nos faça empinar o nariz e nem querer uma coroa sobre a cabeça e querer dinastia eterna. Querer viver como reis, como na verdade nós já temos um rei eleito. Pela glória e sacrifício de Jesus Cristo. Paizinho querido, ser filhos do Senhor, como diz o Salmo 82, já está de bom tamanho. Deusinhos com D minúsculo, por sermos filhos do Deus Altíssimo. Que este culto tenha transformado pensamentos, tenha transformado ideais, filosofias de pessoas que vivem filosofando, idealismo políticos. Que essa mensagem, mesmo que eu já não esteja mais vivo algum dia, ela continue a proliferar nas redes sociais. Quem sabe torna-se um livro, torne-se CD, torna-se um áudio no podcast, no Deezer, e possa alcançar muitas vidas, Pai. Essa é a minha oração, abençoando a todos e a mim mesmo, hoje por todo sempre. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus e o seu poder, que a graça, a compaixão, a misericórdia de Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com a sua vida. Reconhece que a obra missionária merece. Lembra o que Salomão fez. Melhor do que sacrifício, holocausto. Vira cinzas, não espera de volta. Ele queria muito. O que seria de mim se não fosse o medo? Como terminou a vida? A imprudência já teria me levado, mas Deus sonhar por ele, da presença do Senhor e deste mundo. Um beijo no coração. Tchau.